A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estou aqui para darmos início à pregação da palavra no culto desta noite. E nós vamos falar hoje sobre a fé. A fé vence o medo. É interessante que aquilo que se opõe à fé não é a falta de fé, mas é o medo. O medo é a ausência de fé. É o medo que faz com que o ser humano fique paralisado diante da situação, diante da circunstância, diante dos momentos que as coisas se apresentam. A insegurança de como as coisas vão acontecer leva-nos muitas vezes a pararmos, a ficarmos estagnados, a não conseguirmos fazer aquilo que deve ser feito, que é nos submetermos totalmente ao Senhor, que é quem sabe todas as coisas, que é aquele que domina sobre todas as coisas, e para isso nós precisamos ter uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé em Deus através de Cristo Jesus, que nos ajuda nessa caminhada diária e que nos ajuda a enfrentar todas as situações da maneira com que elas se apresentarem. Porque se a nossa fé ela existir sem mácula, ela existir sem qualquer outro sentimento envolvendo-a, se ela existir pura e canalizada em Deus, unicamente através de Cristo Jesus, não há como o medo, a insegurança, entrar no meu e no seu coração e fazer morada. Porque a fé, ela vence o medo. A fé se sobrepõe ao medo. E eu quero usar então o texto que está em Lucas 17, do verso 14 ao verso 20, para poder trazer luz sobre o que nós vamos conversar hoje. E diz assim a palavra: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem aqueles ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo, outras vezes cai na água. E eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Trouxeram o menino, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, disse Jesus, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Olha que interessante. Jesus diz para eles assim: vocês não conseguiram porque a fé que vocês têm é muito pequenininha. E ele pega e exemplifica com o menor grão existente, o grão de mostarda. Que se eu tivesse ele aqui na minha mão, você não ia conseguir ver, de tão pequenininho. Jesus olha para eles e fala: a fé que vocês têm em mim é tão pequena que não chega a ser do tamanho do grão de mostarda. Jesus está mostrando para eles que, embora eles estivessem acompanhando Jesus todo aquele tempo, embora estivessem vendo Jesus curar, embora estivessem vendo Jesus fazer sinais e maravilhas, embora estivessem vendo Jesus fazer tantas coisas pelas pessoas, eles mesmo assim não criam. Eles mesmo assim não tinham fé absoluta, íntegra, sem mácula em Cristo Jesus. Porque se tivessem absolutamente nada, seria impossível, como Jesus deixa muito claro aqui. A fé
A fé, ela tem que ser colocada em prática de forma absoluta. Porque o medo, ele é a ausência total de fé. O medo é a ausência total de fé. Quando nós temos muito medo, nós não temos fé, uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Por isso, nós temos que entender verdadeiramente o que Jesus está querendo dizer ali. Porque é o mesmo passo em que Jesus está dizendo: vocês não têm fé nem do tamanho do grão de mostarda, ele está dizendo assim também: vocês não acreditam nem em vocês mesmos. Porque se vocês acreditassem em vocês mesmos, vocês estariam fazendo aquilo que vocês viram eu fazer. Jesus mostra com muita clareza que eles não acreditavam nele e nem em si mesmo. Jesus responde que faltou fé para poder realizar algo que era possível fazer em nome dele. Às vezes parece até um exagero quando Jesus diz que nós vamos poder fazer qualquer coisa se tivermos uma fé autêntica, uma fé do tamanho do grão de mostarda. Mas não é. Na verdade, quando Jesus usa esse exemplo, é um exemplo para nos tirar da nossa inércia, para tirar a gente da nossa apatia, para tirar a gente do nosso comodismo, para tirar a gente, sabe, de achar que nós temos que dar ouvido para esta ou para aquela pessoa, que esta ou aquela pessoa tem a solução do seu problema. Não tem. Não tem. A única solução para o meu e o seu problema e a solução para um mundo coisificado e aflito como esse que nós vivemos é a pessoa de Cristo Jesus. É Ele como Senhor e como Salvador. É a palavra de Deus. Quando você, então, vai lá e se apropria dela e coloca em prática na sua vida, o próprio Jesus, que não mente e que cumpre tudo aquilo que ele falou, irá se apresentar para que esta palavra se torne dinâmica, prática e efetiva, verdadeira, real, do dia de hoje na tua vida. É o impacto que Jesus quis ocasionar ali, na verdade, naqueles discípulos. E é um impacto que ele ocasiona na minha vida, sim. Porque esse impacto é para nos acordar da sonolência espiritual. Aquela sonolência que nos embala, que nos envolve e faz com que a gente fique achando que tudo está de uma maneira natural. Não. Tudo está debaixo de uma permissão divina, é claro. Mas esta questão quer nos tirar da inércia, da apatia, quer nos tirar da sonolência espiritual, para que nós possamos nos mobilizar e não ficar enxergando coisa ou dando ouvido para besteiras que ficam falando e colocando em áudio e colocando em vídeo e fazendo um monte de coisa, confundindo as pessoas e levando as pessoas então a achar que jamais elas vai ser possível para que elas possam entender isso, porque elas se sentem muito pequenininha diante de alguns que se acham mártires, de alguns que se acham que são muito mais do que os outros, de alguns que se acham especiais diante de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Eu e você, somos a menina dos olhos de Deus, é o que ele diz na sua palavra. E ele tem para nós a palavra autêntica e verdadeira. E quer que a gente aprenda dele e comece a viver ele dia após dia, em nome de Jesus. Meu objetivo aqui hoje, meu irmão, minha irmã, é meditar com você que, como homem e mulher nascido de novo, nascido em Cristo Jesus, para uma vida abundante, para uma vida plena, para uma vida segura, para uma vida positiva e afirmativa, muitas vezes a gente vive dizendo não para Deus.
Caminhamos mais no não nosso de cada dia do que no pão nosso de cada dia. Jesus sempre foi muito afirmativo, muito positivo quando disse que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. E quando ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele disse, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Se Jesus nos deu essas preciosas promessas, como dizemos com nossas atitudes não ao Senhor? Quero pensar com você, com a igreja nesta noite, sobre 2 pontos. Primeiro, quando dizemos sim à insegurança e ao medo e não à fé. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,30, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? De novo está aí Jesus, mostrando os homens de pequena fé, que estavam ansiosos, porque estavam com medo de não ter alimento, estavam com medo de não ter vestimentas, estavam com medo de não ter coisas, estavam com medo de não conseguir ter o dinheiro suficiente, e começaram a ter uma ansiedade tremenda ali em Mateus 6. E Jesus então vem com esta palavra, levando-os para Deus. Porque se Deus veste a erva do campo, dá aquela beleza de pétalas e folhas, e logo elas são lançadas ao fogo, não vai prover todas estas coisas para nós? E ele continua mais adiante, ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Veja a ligação, e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outro texto, Mateus 8:26, Jesus diz assim, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Essa pergunta não foi uma retórica. Não, ele fez a pergunta mesmo. Espera um pouco, por que vocês estão com medo? Por que vocês não levantaram e não repreenderam os ventos e o mar para que a bonança se estabelecesse? Por que vocês não fizeram isso? E então ele faz. Então ele faz. Precisaram acordar o Senhor. Precisaram acordar o Senhor. O medo, o desânimo é igual à ausência de confiança, é a incapacidade de entrega. É quando eu e você não temos a capacidade de nos entregar ao Senhor despojadamente, descabidamente, nos tornarmos nu espiritualmente falando. Entrega total. Porque o que se opõe à fé não é o ateísmo, é o medo. O medo ataca a sua mente e o seu coração. Isso acontece quando nós esquecemos que o justo, o justificado, viverá pela fé. Então nós perdemos a coragem e vivemos na ansiedade e nos cobrimos de dúvida. E aí estamos dizendo não à fé. É por isso que a Bíblia registra 366 vezes a expressão não tema, não temais, não tenham medo. 366 vezes, uma para cada dia do ano e tem até uma para o ano bissexto. Olha que interessante. Claro que isso está lá, não é por acaso. Não. É porque o Senhor sabia exatamente que nós, dado a nossa inclinação, dado as nossas limitações, nós estaríamos muito suscetíveis a desenvolver o medo em nossa vida. E aí ele deixa essa expressão clara. Não tema, não temais, não tenham medo, para que a gente possa ver todos os dias, porque a verdade é que a leitura da palavra, ela teria que ser diária, mais de uma vez por dia,
porque ela é o alimento para a nossa vida espiritual, e é ali que nós vamos encontrar o não temas, o não temais, o não tenham medo. Temos que resgatar a certeza de que nós não estamos sós. Nós não enfrentamos problemas sozinhos. Acredito que é claro para todos que Deus pode todas as coisas. Mas muitas vezes, com as nossas atitudes, estamos declarando para Deus o seguinte: olha, Deus, o Senhor é bom, eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que nada é impossível para o Senhor sabe todas as coisas sim, mas quero te dizer uma coisa, Deus, o Senhor não está resolvendo o meu problema. É assim que as nossas atitudes se posicionam diante de Deus muitas vezes. E a palavra de Deus nos alerta, ao mesmo tempo que nos anima, quando ela diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Agrada ao Senhor, e Ele concede o desejo do teu coração. Na verdade, a dúvida que nós temos não é no poder de Deus. A dúvida que nós temos é se Deus vai resolver o nosso problema. A gente não tem certeza se Ele vai intervir a favor de nós. A gente não tem essa certeza, nós não temos isso claro. E nós sucumbimos a isso, porque nós deveríamos estar como Jesus. Contudo, Senhor, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Porque para Deus, todos os que estão em Cristo Jesus vivem, independente de onde estejam, vivem. Então, o primeiro ponto que nós vimos é que quando dizemos sim à insegurança e ao medo, estamos dizendo, na verdade, não à fé. Segundo ponto, para nós pensarmos nesta noite, é que quando dizemos sim à fé e não o medo e o desânimo, veja só, é na fé e na esperança em Deus que nos livramos de todos os medos. A fé significa completa superação de todo medo. Ao exercermos a fé, absorvendo a plena confiança de podermos declarar que o Senhor é que nos ajuda, e então estaremos seguros de que, seja como for, poderemos dizer como Paulo falou. Lá em Romanos 8:28, texto muito conhecido, falei sobre ele nesta semana, rapidamente, mas sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor mais do que você mesmo? Você ama o Senhor mais do que o seu filho, ou seu pai, sua mãe? Mais do que qualquer ser, mais do que qualquer coisa? Porque é desse amor que ele está falando. Ele está falando desse amor. 2 Timóteo 1, no capítulo 1, versículo 12, diz: por esta causa também sofro. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Daí o descanso na paz de Jesus Cristo. Daí o descanso. A fé cresce quando é desta maneira. Mas não tem nenhum problema de você poder chegar diante de Deus assim como fizeram os apóstolos lá em Lucas 17:5, dizendo assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Não tem nenhum problema. Desde que você saiba realmente que a sua fé está falhando.
Fé é uma decisão pessoal por Jesus Cristo. É compromisso total, é engajamento completo na manifestação de Deus em Cristo. Fé é agir, querer, doar-se. É razão, é inteligência, é vontade, é sentimento, é confiança e amor. A fé ela é racional, ela transcende a adversidade. Ela não para diante da adversidade. A fé vai além das palavras, ao ponto de que aquilo que Paulo também deixou registrado em Gálatas 2:20 se torna uma realidade na minha e na sua vida. Quando ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Glória a Deus por isso. Fé é a vitória sobre o pecado e a sua consequência é paz com Deus. Fé é coragem. Fé é o que transforma muitos cegos em verdadeiros visionários, pois ela é a convicção segura de que aquilo que se espera vai acontecer. Fé é crer que Jesus Cristo é quem diz ser e faz o que promete fazer, e aguardar com paciência que tudo aconteça. Fé nos conduz à verdadeira vida. Fé produz gratidão, produz um coração agradecido a Deus. Fé elimina o medo, fé traz alegria espiritual que expande por todo o nosso ser, que contagia onde nós estamos. Fé vence as aflições, fé dinamiza a vida, gera energia. Fé é recusar entrar em pânico ou dar lugar à ansiedade e ao medo. Sendo assim, meus irmãos, quando dizemos sim ao medo, estamos dizendo não a Deus. Mas quando dizemos sim ao nosso Deus com fé absoluta, certamente o medo terá que ceder diante da força poderosa desta fé no Senhor Jesus Cristo. Espero em Cristo Jesus que você possa estar firme com Deus. E que esta palavra tenha te ajudado a você poder caminhar com fé. Que a fé, a esperança e o amor esteja no teu coração, crescendo dia após dia e gerando em você toda a força, toda a certeza de que Deus cuidará de você em todos os momentos da sua vida. Tenha uma excelente semana em Cristo Jesus e eu quero orar com você neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui agradecidos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos o Teu nome, Pai, e a Ti bendizemos nesta noite. Fica conosco, Pai querido, e dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Que a nossa fé, Senhor amado, possa ser potencializada para o louvor da Tua glória, Senhor amado, e que o Senhor se agrade, Pai querido, de nós. Pai, ajuda meu irmão, minha irmã, livra-os de todo e qualquer mal, dá força para enfrentar este momento de pandemia, esse momento de reclusão. Pai, põe a Tua poderosa mão, Senhor. Mantenha-nos unidos no Senhor, Pai. Pai querido, muito obrigado por tudo. Leva-nos, Pai querido, a estarmos firmes com o Senhor e a não abrirmos mão, Senhor amado, de que a nossa fé no Senhor vai fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados de Deus, e com todo o povo de Deus na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.